Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde, aqui é o Pro Mateus e espero que vocês todas estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais um encontrinho nosso. E hoje na nossa aula de artes nós vamos dar continuação aos contos que nós aprendemos. Lembra que na aula passada, nas aulas anteriores, nós falamos sobre os irmãos Grimm, sobre esses professores da Alemanha que viajaram, pelos lugares que eles moravam, pelas cidades próximas, e foram colhendo as histórias que eles conheciam, que eles aprenderam, que eram ali a base do folclore deles, e fizeram vários livros infantis com as grandes histórias dos irmãos Grimm, que a gente chama, que são os contos europeus, os contos alemães, que nós conhecemos até hoje, como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, A Pequena Sereia e tantas outras histórias que vieram dos irmãos Grimm, que foram os verdadeiros criadores. E depois a Disney comprou tal, e aí tem até hoje os filmes que nós conhecemos, que nós assistimos e amamos tanto. E depois, nas aulas seguintes, o Pro foi trazendo para vocês algumas histórias também dos irmãos Grimm, mas que não são tão conhecidas assim, para que vocês pensem e vejam um pouquinho do que eles têm marcado, do que eles têm feito. Pensando nessas histórias, agora nós vamos para o nosso desafio. O nosso desafio de hoje vai ser: vocês são os irmãos Grimm dessa nova geração. Como assim? Não, você é o Grimm sozinho, né? A não ser que você faça com seu irmão, se você tiver. Mas o seu desafio de hoje, o seu desafio dessa aula vai ser montar uma história sua, igual os irmãos Grimm fizeram. Os irmãos Grimm foram viajando, para várias cidades, conhecendo um pouquinho. Imagina que fosse aqui no Brasil. Eles foram lá para a Amazônia, conheceram a história da Yara, e aí eles anotaram. Aí eles foram lá pro Pará e conheceram a história do Curupira, e foram lá e anotaram. Aí foram lá pro Rio Grande do Sul e conheceram a história do Negrinho do Pastoreio, aí anotaram. Aí foram lá pro interior de São Paulo e conheceram a história da Caipora, aí beleza, anotaram. Então a mesma coisa vai ser vocês. Vocês agora vão ter que criar uma história, vocês vão inventar uma história, só que essa história tem que ter começo, meio e fim. E vocês vão criar uma lenda, vão criar uma história, vão criar um conto que não existe, que é inteiramente criado por vocês. Eu anotei algumas coisas aqui que poderiam ajudar muito vocês a criar. Por exemplo, a sua história pode ser de uma moça, pode ser de uma princesa, pode ser de uma mulher que vive em algum lugar, aonde será? Ou que viveu em algum lugar, ou que vai para algum lugar. Pode ser relacionado a uma profissão. Pode ser um padeiro, pode ser um médico, pode ser uma professora, pode ser um encanador, pode ser uma modelo, não sei, pode ser uma camponesa, pode ser uma história que você passou com um animal, podem ser os coelhinhos, podem ser as tartarugas, as raposas, a senhora girafa, o senhor elefante, o senhor rinoceronte, ou qualquer outro animal. Pode ser uma história que acontece com uma família que mora em um castelo, uma família que mora em uma fazenda, uma família que mora na praia, uma família que mora nas montanhas. Pode ser uma história com um monstro. E onde esse monstro vive? Da onde esse monstro veio? O que esse monstro tem para fazer? Será que ele é mau? Será que ele é bom? Pode ser uma história com plantas. Quem disse que as plantas não falam, não respiram, não se comunicam? E se na sua história for uma história de uma planta, for uma história de uma maldição de uma bruxa, for uma história de um mago, de um feitiço, de uma maldição, ou pode ser a história de uma fada, de uma camponesa, de um duende, de um maguinho, ou pode ser de um guerreiro, de um lutador, de um espadachim. Olha só que legal. Quantos universos que nós podemos montar a nossa história. Então o seu desafio vai ser montar uma história bem desenhada, com ilustração, com pintura, e passa lá pra gente. Escreve ela, se possível, ou desenha ela as melhores partes, mas escreva a sua história. O desafio será que você crie e monte uma história dentro da sua cabeça, do jeito que você quiser. Eu passei agora aqui alguns exemplos para vocês, para que vocês, para fazer a construção dessa história, podem pensar: vai ser com um animal, não, vai ser uma família, não, vai ser uma casa mal assombrada, não, vai ser um fantasminha, não, vai ser os morangos falantes, não sei.
é totalmente livre. Mas agora o seu desafio é ser os irmãos Grimm do Brasil do século XXI, que é o quê? Montar você mesmo a sua história. Então monta ela, guarda esse material que quando nós retornarmos presencialmente para a escola, nós vamos analisar, avaliar tudo e vai ser bem gostoso, tá bom? Então, ótimo encontrar vocês e nos vemos na próxima aula, tá bom? Beijo!